Como vocês viram no card, nós selecionamos 3 problemas pelos quais o Josmar tem um acúmulo de conhecimento, que é a questão de finanças públicas, tributação, da segurança, justiça e segurança, e a questão agrária, a questão de regularização de terra. Mas, Josmar, eu acho que é importante, antes de nós entrarmos no assunto, queríamos ouvir você um pouco sobre você é filho de União, a sua experiência, que eu sei que foi muito importante, não só para a sua formação intelectual e profissional, mas inclusive para o compromisso político que você tem, que veio resultar nesse engajamento com o PT. Que você falasse um pouco da sua experiência como aluno do velho Filinto Rego, na época dirigido pelo Dr. Antônio Rocha, seus professores que marcaram, seus colegas que formaram o seu grupo mais. Então, com você e a palavra para falar um pouco dessa sua experiência de jovem estudante de União. Boa noite, professor. Boa noite a todas as pessoas que estão ao vivo conosco. Realmente, eu cheguei em União, na cidade, já um pouco tarde. Eu era em média, mais ou menos 2 anos mais velho do que os meus colegas de escola. Então, quando eu cheguei em União, aí, em 77, 76, 77, eu estudei no Maria Castelo Branco, depois eu estudei Fenelon, e depois eu estudei na Maria Simplício, na Escola Maria Simplício, e finalmente no ginásio. O ginásio tem muita história. Sabe que Maria Castelo Branco é a mamãe, né? Sim, Dona Bibi, né? Então, veja, o ginásio é que marcou efetivamente, porque são anos que a gente nunca esquece. Eu estava adolescente já, né? E lá eu encontrei o Dr. Antônio Rocha, e ninguém esquece, né? Ele como diretor do ginásio, que colocava realmente a escola, colocava ordem naquela escola. E grandes professores, dos quais eu me tornei amigo, e ainda hoje guardo essa amizade com muito carinho. Eu vou citar alguns aqui e vou cometer injustiças. Mas o professor Pedro Reis, de saudosa memória, que dava português, inglês, professora Concebida, professor Antônio Carlos Ferreira, professor Lorival, professor Zé Orlando, professora Maria Caetano, eu me lembro da professora Maria Rego. São vários professores e professoras que marcaram a minha vida, como eu sei que marcaram a vida de muitos estudantes. Os meus colegas da época, o Zé Barros, o Manuel Vera Cruz, que dia 3 completou ano, dia 3 de maio, né? Completou ano, segunda-feira, e que nos deixou muito cedo. O Hélio, que hoje é médico, o Hélio Rodrigues, o Edilson Sampaio, que hoje é professor em União, muitos outros colegas que a gente teve e que marcaram a vida da gente. Concluída a minha fase aí no ginásio, na época não tinha segundo grau. Quando eu terminei em 81, não tinha segundo grau, assim, né, como ensino médio, chamado, para a gente que ia tentar a universidade. Então eu vim para Teresina, aqui em Teresina, final de 81, início de 82, e aí eu estudei aqui em Teresina 2 anos seguidos, mas aí a vida ficou difícil aqui. Eu já tinha 18 anos e a situação realmente muito difícil, morando na casa de parentes, mas todo mundo muito pobre. E aí eu em 83, acabei indo para Coelho Neto, e aí arranjei emprego lá na fábrica do João Santos, da Pagé. Trabalhei lá em 83, 84, e eu parei mais uma vez de estudar, né? Em 83 eu não estudei. Em 84 eu estudei sozinho, em casa lá na República, a gente morava lá em Coelho Neto, e acabei concluindo o ensino médio em Coelho Neto, tá? Para ser professor.
tinha um curso médio, né, que era o normal, uma coisa assim, me lembro mais ou menos. Eu precisava Normal, ter, no nível médio. mas dava um diploma de segundo grau, né? Então eu precisava fazer o vestibular, tentar o vestibular e acabei concluindo lá em Coilhete em 85, eu entrei na universidade. Entrei para direito, foi realmente uma vitória. Naquela época, quando a gente entrava na universidade, a gente já era doutor. Eu me lembro quando eu passei no vestibular, eu fui para a União e o pessoal me encontrou aí em União já me chamando de doutor. Ah, rapaz, de repente, hoje está mais fácil, naquela época era muito difícil, né? As coisas eram difíceis demais, só tinha uma universidade, 1.300 vagas para todo o Piauí, um pedaço do Ceará, um pedaço do Maranhão, então realmente as coisas não eram fáceis. Mas, graças a Deus, deu certo. Entrei na universidade em 85 e em 86, no início do ano, eu conheci o professor Antônio José. O professor Antônio José era professor do Centro de Ciências Humanas, né? Era Humanas. É, E, é, SHL. CCHL. Aí encontrei o professor Antônio José, lá pelo CCHL, e acho que na época a gente já tinha um pouco de espírito de esquerda, de contestação. O certo é que eu fui notado pelo professor Antônio José Medeiros lá pela universidade, assisti algumas seminários dele, porque também no curso de Direito, no início do curso, a gente assiste várias, aquelas disciplinas que são comuns para os cursos de Ciências Humanas. E aí conheci o professor Antônio José. E aí ele também, então, aí ele me convidou, o professor, você me convidou, ali em 86, finalzinho de 86 e 87, para conhecer o CEPAC, que é o Centro Piauiense de Ação Cultural de Saudosa Memória. E aí eu acabei ficando como assessor jurídico do CEPAC, primeiro como estagiário do professor Edilson Pereira de Farias. Depois, quando eu me formei, em 89, eu assumi a assessoria jurídica do CEPAC e depois eu trabalhei ainda 2 anos e pouco como assessor jurídico do CEPAC e pelo CEPAC nós assessorávamos os sindicatos associados à CUT, inclusive o sindicato, especialmente o sindicato de União de Trabalhadores Rurais. E eu me lembro que eu fui advogado também seu aí em algumas coisas, quando você era vereador, 91, 92, lembra? Então, 89 a 92 o mandato. eu fui fazer aquela assessoria ali para o vereador, Antônio José, e depois, em 91, eu ingressei no Ministério Público do Maranhão. Então, a história é mais ou menos essa aí, inicial. Eu acho importante, porque foram dois momentos assim marcantes. Primeiro, quando você e os colegas lá do ginásio, tinham sido colegas do ginásio, começaram a participar do PT, que basicamente era feito de trabalhadores rurais e alguns professores. E começou aquele sangue de jovem, novo no PT. E segundo, o CEPAC, que é o Centro Piauiense de Ação Cultural, era um centro de educação popular, que prestava assessoria, apoiava as lutas, dava muito curso de formação. A gente tinha ajuda de ONGs, de organizações não governamentais, a chamada cooperação internacional. Duas coisas que eu gostaria de complementar aí. Primeiro, que também trabalhou no CEPAC, na equipe de comunicação, nosso amigo, seu amigo, o Manu Veras, filho do seu Detote, irmão do Lauro Neri, ele também foi da equipe do CEPAC, na área de comunicação, porque ele fazia o curso de comunicação. A segunda coisa é que o CEPAC foi uma verdadeira escola de formação nesse setor jurídico. Você tem uma ideia, tu sabe dessa história, naquela época nós não conseguimos um advogado aqui para fazer essa assessoria. Nós trouxemos a Angélica, uma advogada da Bahia, foi estagiária dela a Luizima, a doutora Luizima, que é a ministra do Trabalho. Depois a doutora Luizima teve como estagiário o Edilson, teve como estagiário você, aí teve o Arimatea Dantas, teve o Décio, Ana toda Lúcia essa também. turma, como é? Ana Lúcia Toda essa também, né? turma foi passando lá. Eu acho que foi uma experiência muito interessante, porque eu acho que pessoas
competentes, pessoas que até hoje mantêm uma ética no exercício da sua profissão e que prestam, trabalham como profissionais, mas têm aquele compromisso. Pois é, eu acho que era importante a gente resgatar essa história que tem muito a ver com a união. Mas vamos então... Professor, antes de ir para o assunto seguinte, só rapidinho, 10 segundos. Um fato que você tocou aí, eu não mencionei. Realmente, salvo engano, em fevereiro de 87, a gente estava na universidade e eu e mais uns 5 colegas, nos filiamos ao Partido dos Trabalhadores. Você mencionou rapidamente esse episódio e aquela filiação, aquele dia que nós nos filiamos foi um dia muito marcante na minha vida e eu acho que na vida dos outros companheiros que foram para o PT. Isso foi em 87, já vão 33 anos de história. Então, efetivamente, o PT mora no meu coração desde há 33 anos, mais ou menos. Pois é, e que foi, me lembro do entusiasmo do seu Manuel Otávio, me apresentando vocês, os meninos do PT, como ele chamava, e que deu aquele impulso. Mas nós vamos agora, mesmo com ainda sem a volta à normalidade aí dessa pandemia, nós já vamos acelerar agora o debate sobre o programa de governo. A gente quer fazer um programa de governo com a participação da população. Isso aqui faz parte desse processo. Nós vamos divulgar alguns dados sobre a União, das várias áreas, até para ficar bem marcado o 13, nós vamos organizar todos os temas em 11 eixos. E desses 3 que nós estamos destacando aqui, a questão agrária vai ser dentro do eixo desenvolvimento rural, que entra também os aspectos de incentivo à agricultura familiar e outros aspectos de irrigação. A gente vai ter as propostas na área de desenvolvimento rural. O Josmar hoje vai ter a oportunidade de nos falar um pouco sobre a questão agrária, do acesso à terra, da importância disso. Nós temos um eixo que se chama modernização administrativa, que aí entra planejamento, finanças, toda essa parte de funcionalismo. E tem o eixo que nós estamos chamando mais direitos e diversidade, que é um assunto, ele inclusive tem ideias muito originais, o Zé Osmar tem ideias muito originais nessa área, porque a segurança é tida muitas vezes como a polícia militar e a polícia civil, que é função primordial do setor, do nível estadual de governo. Mas, hoje, toda pesquisa que se faz, mesmo como você faz uma pesquisa no município, entra como um dos principais problemas a questão da segurança. Então, nós vamos tratar desses 3 assuntos e podemos começar com a questão de administração e finanças? Podemos. Então, a gente vai interagindo, você vai puxando e eu vou participando aí, complementando, pedindo para você aprofundar um ponto ou outro. Vamos deixar a conversa fluir com naturalidade. Bom, pessoal, é o seguinte, eu tive uma experiência muito rápida com a administração pública direta, eu mesmo executando, mas a experiência que eu tenho maior é de leituras, de observação daquilo que normalmente acontece na administração pública brasileira. Em 2015, entre junho de 2015 e abril de 2016, eu tive a oportunidade de administrar o INTERP, o Instituto de Terras do Piauí. Então, foi uma experiência muito boa do ponto de vista da administração em si, para eu entender e, inclusive, provar algumas teses que eu só tinha como tese. Eu achava que era possível, sim, administrar-se o Estado brasileiro, mesmo com os recursos que a gente tem, são poucos, mas se a gente tivesse uma qualidade no gasto, se a gente desse uma qualidade no gasto, era possível realizar. Eu penso
Problema O no Estado som? brasileiro e aí os municípios gastam muito mal os recursos que a gente tem. E veja bem, ah, vamos pegar aqui vamos pegar o exemplo de uma rua, de um bairro. Vem um deputado, enfim, faz uma emenda, apresenta uma emenda e designa 40 mil metros de calçamento para a União, por exemplo, um determinado bairro. E aí, quando chega lá, a gente divide lá com, enfim, escolhe lá um bairro, digamos assim, e aí faz o calçamento para naquela área. Fica tudo muito bom. Mas depois a gente percebe que não tem a água, não tem o esgoto sanitário no bairro. Aí a gente arranja uma emenda para fazer o esgoto sanitário. Então chega a empresa e quebra o calçamento, ou às vezes o asfalto, quebra aquilo ali para botar o esgoto sanitário. Aí depois não tem o dinheiro para consertar o calçamento ou o asfalto naquela rua. Então, agora mesmo nós temos um problema lá no bairro, lá no Vila Conquista, né? Que é aquela lagoa de estabilização que lá de esgoto sanitário que está dando problema, muitos problemas ali. Então aquilo ali é falta de qualidade no gasto público, certo? Eu acho que uma administração para ter resultado precisa ter realmente um planejamento muito afinado, de modo que a execução dos serviços seja feita sem que haja possibilidade de aquilo não dar um resultado, de você refazer algo que já foi feito, certo? Então, a outra grande questão que eu vejo é que o professor, o Estado brasileiro, vamos falar assim, a gente tem, os cidadãos têm prazos para cumprir. Por exemplo, quando interagem com o Estado, quando eu e a administração não tem prazo, não cumpre os prazos, certo? Então isso atrasa demais o desenvolvimento do Estado, do país e dos municípios. Por exemplo, eu vi uma experiência em Portugal. Lá em Portugal tem uma lei geral da administração pública, que ela é conhecida popularmente como lei do deferimento tácito, certo? Então, o deferimento tácito é o seguinte: se a administração pública tem um prazo para responder a uma requisição, a um pedido do administrado, e ela não dá a resposta naquele prazo, o requerente tem o direito de realizar, por exemplo, se for uma obra, ele tem o direito de realizar a obra, porque entende-se, a lei entende que houve um deferimento tácito da administração, certo? Então, esse tipo de ação, esse tipo de inserção no sistema jurídico do país, de leis como essa, nós precisamos fazer, por exemplo, em união. É possível fazer em união. Certo? Então você sinaliza para a sociedade que a administração tem responsabilidade e ela vai dar uma resposta. Quando você solicitar, ela vai dar uma resposta para você como cidadão. Essa é uma ideia que a gente quer mostrar bem para a população que é possível fazer a diferença, que é possível ser diferente. A gente quer, nós em União queremos fazer não só uma coligação eleitoral, nós queremos fazer uma aliança política em torno de um programa de governo. Então, é claro que todos os partidos que participarem dessa aliança vão participar do governo, mas não é assim como se fosse um rateio de funções, de cargos. Essa palavra porteira fechada não vai existir. Aliás, não devia existir na administração pública do Brasil. Nós vamos ser uma equipe pluripartidária, mas que vai justamente ter esses princípios do planejamento, os princípios que estão na Constituição Federal, quais são os princípios da administração pública, justamente com essa preocupação, e não é só por interesse burocrático, não. É por causa disso que você falou.
para eficiência, para a gente ter, para a gente fazer a coisa planejada, não ter que estar fazendo, desmanchando, a gente fazer cumprindo os prazos, e para isso a gente precisa ter muita clareza sobre os recursos que estão disponíveis. A gente tem estudado um pouco sobre o orçamento de União. Esse ano são 101 milhões de reais no ano. Isso significa 25% do produto interno bruto, do PIB do Estado. Então, o dinheiro que circula no município, 25% passa pela prefeitura. O restante passa pelos vários setores da economia privada, mas aí não, desses 25%, não está incluído o dinheiro que circula, que é do poder da administração estadual, não está incluído o dinheiro direto gasto pela administração federal, está incluído o que é convênio do dinheiro federal passado para o município, está aí nos 100 milhões. E a gente quer usar isso aí com eficiência, com honestidade, precisar nem estar dizendo com honestidade, né? Porque faz parte, né? É uma coisa até condição prévia. E quer conseguir mais recursos para isso. E fazer uma análise mais detalhada dessa questão tributária. Você gostaria de acrescentar alguma coisa aí mais nessa linha? Só para fechar esse ponto aí. Os princípios da administração pública que a gente conhece, a moralidade, a eficiência, a economicidade, a transparência, esses princípios, eles não são letra morta na Constituição. Eles são diretrizes que precisam ser seguidas, precisam ser observadas. Moralidade, eficiência, economicidade e transparência no gasto do dinheiro público. Mas tem um princípio que não consta, né? Que não consta do rol de princípio da administração pública, que é o resultado, professor. É preciso cobrar resultado, é preciso ter meta e cobrar o resultado. Se você aplica o recurso X para realizar um determinado serviço, você precisa dizer para quem vai fazer aquilo ali, olha, preciso ter esse resultado aqui. Se não tiver esse resultado, nós vamos ter que prestar conta aqui. Então, voltando para o Interp, eu tinha sempre em mente que precisava ter um resultado. O senhor teve, quando estava na SERPRO, teve a oportunidade de ter lá duas reuniões conosco e percebeu que como é que a gente agia. Professor, é assim que a situação é essa aqui, o diagnóstico é esse, o prazo para a realização do serviço é esse aqui. E a gente cobrava. Tá? Então, cada coordenador, cada responsável pelo setor tinha que prestar contas. Tá? Então, esse era um princípio da administração, podia ser inserido na Constituição, o princípio do resultado positivo. Porque se você pega na iniciativa privada, o sujeito ou tem resultado positivo ou quebra. A administração pública não quebra porque o Estado não quebra. Mas nós não quebramos, mas nós vivemos sempre e eternamente nessa situação de miséria em que o Estado brasileiro vive. Exatamente porque não há uma cobrança realmente por resultado. O Ministério Público brasileiro tem tomado algumas iniciativas, tá, de cobrar resultados, os resultados que constam dos projetos, a cumprimento daqueles resultados. A gente tem entrado com ações de serviços públicos seguidas, mas dificilmente nós temos tido um resultado positivo dessas ações, porque os administradores sempre têm uma justificativa para que não tenha dado certo aquilo que foi planejado. Então nós precisamos modificar. E é possível fazer mesmo sem o princípio constitucional, né? Mesmo sem a obrigação constitucional do resultado. Nós podemos lá ir, a sua administração pode perfeitamente mandar um projeto de lei para a Câmara ou um decreto ou algo assim, então estabelecendo resultados para as diversas áreas. Nós precisamos ter resultado X na educação, resultado Y na agricultura, resultado tal na administração, essas coisas que em 4 anos a gente vai fazer a avaliação a cada ano, daquilo que está sendo feito.
para que efetivamente o povo saiba que o recurso que ele paga, os impostos, está sendo bem aplicado. Certo. Zanante, eu como anfitrião, embora todo mundo Sim, veja aí quem está participando, mas a gente quer agradecer, sim, em pode. meu nome e do Zé Osmar, a participação do Lauro Neri, que é o nosso vice-prefeito e candidato, pré-candidato a vereador, do Antônio Gonçalo, que foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de União, hoje é pré-candidato a vereador também, e o Ramiro Neri está nos acompanhando aí, e várias pessoas, outras. Comecei com a permissão de todos aí, destacando os nossos companheiros lá de União. Temos os jovens Zé de Jesus, a Ana Carla, minha filha, Ana Carla, está também acompanhando aí. Mas tem mais Rosário Torres, o Jorge Hilário, o Mesquita, professor Mesquita, obrigado por estar nos acompanhando. Leandra da Guia, Ana Moreira, Fernando, a Camilene, o Carilene, Otávio, e eu escrevi aqui, Carilene, disse, é rápido, mas agradecemos a todos esses que Jorge estão nos Hilário, acompanhando. estou vendo aqui É, Jorge Hilário, Rosário Torres, Jacinto Rosário Torres, Jorge Hilário, Costa, Manuel Construções, O Durvalina, Manel está aí acompanhando, não tinha visto o nome do tá. Manel. Ramiro, olha Ramiro, ó, como é que vai? Cris, Ana Carla, certo? Aham, tudo bem. O Antônio José Cajazeira acabou de entrar. Muito bem, mas voltando aí ao nosso tema, eu acho que hoje nós temos uma série de. Você sabe, pela minha formação de sociólogo, pela função que eu tive na CEPRO, a CEPRO é uma espécie de IBGE e de IPE do Estado. E a gente está Uhum. sendo. É uma tradição que eu tenho desde estudante de ciências sociais, de acompanhar as publicações do IBGE. Hoje é tudo aí na internet. Antes eu li aqueles volumes dessa grossura do Anuário Estatístico do Brasil, com a letrinha miúda, eu tinha visto muito boa, sempre acompanhei as estatísticas. E hoje a gente pode ver isso até eleva o nível do debate. Se a administração está prestando ou não está prestando, você tem os indicadores que mostram que os resultados é preciso casar meta e indicador, ver a situação que está. Nós, por exemplo, nós vamos começar a divulgar uma série de informações até para alimentar o nosso programa de governo e para definir metas e o povo ter uma noção de onde que nós estamos. Hoje você tem o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que vem desde 2007. Aí é cada 2 anos, 2009, etc. Já foi até 2017 divulgado, vai ser divulgado até julho de 2019. E o novo prefeito, nós esperamos estar lá à frente, com o apoio do Povo de União, é quem vai já administrar a prova para o 2021. E tem as metas que o MEC estabelece. Nós vamos mostrar, para a gente fazer a crítica com fundamento. Em todos esses períodos, só teve 2 provas, em 2 aplicações, ocorrendo 2 edições do IDEB, que não foi cumprida a meta pela rede municipal de União, que foi justamente de 2013 e 2015. São as 2 únicas edições do IDEB em que União não cumpriu a meta estabelecida pelo MEC. Exatamente a administração de Gustavo Medeiros. Não é uma crítica irresponsável. É uma constatação de um número. Era um resultado que devia ser alcançado e que o município não entregou. O município não conseguiu cumprir. Então, é muito importante isso que você está falando. Mas como a live tem o prazo de 1 hora, ela sai, a gente teria que entrar de novo, a gente está tentando se disciplinar para ficar nesse horário e as pessoas não terem que depois voltar de novo, porque já tivemos, inclusive, aquele período não conta, porque nós reiniciamos, Certo. aqueles 15 minutos que nós ficamos tentando aí. Mas eu queria passar para o segundo tema, que eu acho que a gente tem conversado muito sobre ele, é a área em que você
sempre trabalhou mais próximo e também estuda a questão da segurança, da questão. Qual é o papel do município que pode ajudar nessa política tão desafiadora, que é a política de segurança, questão de guarda municipal? O que é que você pensa sobre isso? Professor e pessoal, eu tenho trabalhado nos últimos 29 anos com combatendo crimes, né? Só fui promotor criminal até hoje. Então, segurança pública é uma área que me preocupa muito, porque é a área que preocupa toda a sociedade brasileira. Você disse ainda agora, no início, que quando se faz as pesquisas, vem aí a primeira educação, segurança, saúde. Ficam se alternando essas... Infelizmente, a educação não está vindo em primeiro, não. Está vindo segurança, saúde e educação. Agora, isso se alternou. Agora, ultimamente, segurança, saúde e educação. Certo? Mas só... Então, veja, a Constituição brasileira estabeleceu que a função segurança pública cabe aos estados, que desenvolvem essa função através das polícias civis e militares. A polícia civis fazem a investigação dos crimes, depois que o crime acontece, e as polícias militares fazem a prevenção do crime, né? A prevenção ostensiva do crime. Certo? E não deixaram nada para o município. Né? Ao longo do tempo, depois de 88 para cá, várias funções foram sendo transferidas para os municípios, foram aumentadas as funções, mas a função de segurança pública continuou sempre na mão dos estados. E a gente tem que reconhecer que os estados brasileiros falharam muito feio na questão da segurança pública. Falharam tanto que deram em chance a eleição de uma pessoa aí, que é esse presidente atual, que o mote dele, a figura de campanha era uma arma, né? Quer dizer, uma arminha, segurança pública, aquela coisa maluca de bandido bom, bandido morto, essa coisa toda aí. Então, ele ganhou voto demais por isso aí, porque realmente as pessoas não aguentam mais essa insegurança, né? E eu, então, eu escrevi um negócio a respeito disso, que eu dei o título assim, o município e a segurança pública no Brasil. Né? Então, os municípios não participam desse sistema de segurança. Porém, os municípios podem ter as suas guardas municipais. E aí a União já tem a lei prevendo, parece que 20 cargos ou 24 cargos, eu não sei bem, 20 ou 24 cargos de guarda municipal. Falta, então, fazer o concurso, porque essa é uma função do Estado, que é o exercício do poder de polícia, que tem que ser exercido por quem realmente seja titular de cargo público. Então, eu defendo o concurso. Então, uma administração que queira participar da segurança pública e ajudar a solucionar esse problema, a minorar esse problema grave, tem que fazer imediatamente o concurso para a Guarda Municipal, treinar esse pessoal, e o Guarda Municipal pode usar arma, ele faz originalmente a segurança dos logradouros públicos, porém, pode também fazer o ordenamento do trânsito, em convênio com os DETRANS, e assumindo essas funções através de convênio, pode sim auxiliar definitivamente com resultados, eu tenho certeza absoluta disso, para aliviar a segurança do município de União. Por exemplo, professor, a União tem muito roubo roubo e furto de moto, basicamente, né? É demais. As pessoas não aguentam mais isso. Então, nós podemos ter, sabe, eu tenho certeza que isso é possível de se fazer, que na hora que o sujeito a pessoa emplaque o veículo, ele já sai com um chip. Não se sabe onde é que ele tem esse chip, e esse chip está interligado com a polícia, guarda municipal e polícia, certo? Para que o sujeito nem sabe que existe o chip, nem sabe onde é que está o chip.
Hoje existe esse monitoramento eletrônico, as pessoas particulares contratam, né, esse monitoramento eletrônico, mas isso tem que ser uma política de segurança pública. De segurança pública no Brasil é emergencial. Por exemplo, professor, você pode fazer um projeto para colocar câmeras, né, em toda a cidade, câmeras, e interligar as câmeras particulares, né, dos comércios, das casas. Essas câmeras, as imagens delas, podem ser interligadas em tempo real com o centro de monitoramento municipal da segurança, para a segurança pública, certo? Não há impedimento legal nenhum para isso. Basta-se fazer o instrumental legal, das leis que precisem ser feitas no município. E aí, então, porque nós temos, o que o Brasil faz? O Brasil faz problema de segurança, aumenta o número, a gente fica pedindo aí, mande mais soldado para cá, mande mais policiais militares. Tem até um projeto aí, eu acho, de fazer um batalhão, não sei bem, aí União, não é batalhão, enfim, fazer uma companhia em União. Eu acho um absurdo, não é necessário, eu acho que não precisa isso, tá? Nós precisamos, no meu modo de ver, ter essa guarda municipal e, junto com isso, criar esses mecanismos de segurança, de monitoramento, né? Hoje não tem mais sentido você não ter um monitoramento da cidade, né? Então, e aí isso é perfeitamente possível de se fazer. Então eu vejo que há essa possibilidade, o apoio, professor, que o município pode dar. Por exemplo, eu não sei como é que está atualmente a delegacia em União, mas a última vez que eu fui, está com 2 anos, eu fui lá, e é uma tristeza, né? É um local, né, na época, insalubre, né? Como é que um profissional, um delegado, os agentes, como é que vocês vão trabalhar no local? Então, nós, já que o Estado não faz, nós podemos fazer em convênio com o Estado para manter uma estrutura física adequada para que esses profissionais se sintam valorizados, certo? A mesma coisa com os policiais militares, certo? Quando só para finalizar essa questão da minha parte, quando eu trabalhei em Timon em 93, de 93 a 96 em Timon. E quando eu cheguei em Timon, a média como promotor, né? Como promotor, né? A média de assassinatos em Timon era 8 por semana, a média, 8, cada final de semana, 8, 7, 8, 10, 7, 8, 10. Aí em Timon, era tanto de Timon quanto aqui de Teresina, era uma desova, era um negócio terrível. Os imóveis não valiam nada, ninguém queria morar em Timon, tinha até a turma da Rua 100, tinha um Zaratrusta, um cara muito famoso na época, o pai de Napoleão, um monte de gente desse aí, né? Então, aterrorizando o município. E eu cheguei lá, eu era muito novo na época, eu estava com 2 anos, 1 ano e pouco no Ministério Público, menos de 2 anos, e em conjunto com a Prefeitura de Timon, na época o prefeito Chico Leitor, ele era o prefeito, em conjunto com a Prefeitura, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Prefeitura, o Ministério Público e um juiz que eu consegui trazer para... Vamos criar aqui uma equipe, uma força-tarefa para resolver isso. E a gente fez o enfrentamento disso na época, e quando eu saí em 96 de Timon, a média, em 96 só mataram 12 pessoas em Timon, que estava dentro dessa média de assassinatos por cada 100 mil habitantes que os órgãos internacionais aceitam, mais ou menos como o número como aceitável, né? Então eu tenho essa experiência do município atuar ajudando no combate à violência e à criminalidade do município. Zé Osmar, também aproveitando aqui como anfitrião, embora todo mundo possa acompanhar aí pela tela, agradecer a participação do nosso querido deputado Lima, que já escreveu também aí algumas sugestões e posições. O Polvino também entrou, a Zenaide, o Wendel, o Ronilson, a nossa querida companheira Francisca, lá da Vila Irmã Dulce. E eu vou dizer aqui, o nome porque eu leio o nome que está aqui registrado no Instagram, SXVisvi. Não sei se é ele ou ela, é bem-vindo também, a pessoa que está com esse nome.
e o Tibe Vieira. Mas eu queria, Senhor, só dentro para desse assunto, registrar, o deputado Lima, viu, deputado Lima, você tem aí na tela aí. Ele parabeniza, certo, parabeniza você por trazer esse tema, segurança pública para o município, né? Para que o município também participe disso. E ele diz aqui muito gentilmente que que eu sou um estudioso. Bom, ele diz aqui que eu mais ou menos me dedico a essa questão de segurança pública, que fui várias vezes votado dentro do PT para assumir a Secretaria de Segurança do Estado. O Ministério Público não me liberou. Realmente, ainda em 2004, o governador Wellington Dias me convidou para ser secretário de Segurança e, na época, o Ministério Público não me autorizou. Eu não sei se eu teria feito um bom trabalho aqui, mas, de qualquer maneira, coragem não me falta para trabalhar nessas coisas. Obrigado, deputado Lima. e ideias também, né? Mas eu queria Também. fazer uma pergunta específica sobre isso. A questão da Guarda Municipal, eu concordo com duas coisas que eu achei importante que você falou. Nós vamos levar para frente essa história do concurso, de capacitação, de treinamento da Guarda Municipal. A questão de apoio, parceria com o policiamento estadual. Agora, uma última coisa que você falou e que eu acho muito importante. Precisa haver uma atitude de colaboração da Prefeitura com o Ministério Público e com o juizado. Às vezes é como e que eu acho que precisa ter abertura de parte a parte, porque afinal de contas são responsáveis pelo Estado, são a representação do Estado no nível municipal. A questão da promotoria, a questão do juizado. E para ter essa atitude de cooperação, afinal de contas, essas questões de segurança, de direitos, tem a ver com isso. Mas a minha pergunta específica é sobre o que às vezes o pessoal chama a experiência de polícia comunitária. Eu me lembro que no primeiro mandato do Wellington, o Coronel Oliveira, que era subcomandante da polícia, a gente se tornou amigo e ele começou a fazer esse trabalho de algumas experiências de polícia comunitária. Você acha que não seria um campo comum de colaboração aí, Guarda Municipal, Polícia Estadual, essa polícia que está mais por bairro, conhecendo ali, ou por regiões da zona rural, porque aí tem, em vez da a polícia ser só aquela função repressora, vai evitar, por um lado, justiça com as próprias mãos, que às vezes não é bom, e também essa questão de você, se quem é responsável pela segurança conhece e é conhecido naquela zona mais específica, isso ajudaria? O que é que você pensa sobre essa ideia de polícia comunitária? Professor, e demais... Se você for crítico, você conhece o assunto. Eu estou fazendo uma pergunta como... Certo. Olha, veja bem, hoje, nos grandes centros conglomerados urbanos do país, a sociedade é inimiga da polícia. A sociedade não confia na polícia, e a gente sabe disso. Mesmo aqui em Teresina, que é uma cidade pequena ainda, existem regiões em que a polícia é mal vista, né? Então, lá em São Luís, por exemplo, lá em São Luís tem um bairro chamado Coreia. Coreia de Baixo e Coreia de Cima. É um bairro central, muito perto do centro da cidade, onde a polícia não entra. Nós, na eleição passada, para entrar lá, eu tive que ter 16 policiais e 3 carros para poder entrar, para olhar lá os colégios eleitorais, lá uns grupos, tem umas escolas, umas urnas. Tá? Então, veja, era uma verdadeira guerra, verdadeira operação de guerra para entrar bem aqui em São Luís. Então, esse é um resultado de uma polícia distante da comunidade. Então, veja bem, eu vou dar um exemplo. Eu morei bem aí na rua Neirão Coutinho, aí nessa rua que passa bem, faz esquina com o comércio do Lauro, do Zé Torte aí, descendo, né? Eu morei nessa rua na década de 70 e 80, final da década de 70, início de 80, e tinha um policial lá, o senhor Pé de Ouro, policial militar. Então, era o policial da comunidade.
todo mundo, é claro que era outra época, né? Década de 80 e tal, outra época, é verdade. Mas acontece que todo mundo conhecia seu Leonardo Pé de Ouro e todo mundo respeitava seu Leonardo Pé de Ouro. Quem era besta para fazer, dizer, sair fazendo alguma coisa, olha seu Leonardo Pé de Ouro, olha seu Leonardo Pé de Ouro falava com o papai, falava com todo mundo na rua, ainda está vivo ainda. Então, o Leonardo Pé de Ouro jogava muito bem futebol também. Nessa época ele não jogava mais não, mas... Na época ele já não era mais o atleta, já não era mais Pé de Ouro. Pois bem, Leonardo Pé de Ouro era esse que estiver vendo aí, que estiver vendo é Ave Maria. Não, mas o Pé de Ouro vem do velho Justino Pé de Ouro, que era o pai dele. E apesar de ele ter sido um bom jogador lá no time do meu pai, o papai era dono de time de futebol e o Leonardo Pé de Ouro era um dos atletas. Mas vamos voltar ao tema aqui. Leonardo Pé de Ouro é um exemplo de polícia comunitária. De polícia comunitária. Então, nós fazendo o concurso, o senhor fazendo o concurso para a Guarda Municipal, nós vamos criar, se você me permite dar esses aconselhamentos, criar um clima da Guarda Municipal com os bairros, com o povo de união, um clima de amizade, um clima de respeito e de consideração. Só quando a gente respeita a autoridade se faz respeitar, é que a segurança pública funciona. Sem isso, sem essa interação, não há condições. E eu acho que, eu repito, nós não vamos resolver a questão da segurança pública no país se nós não criarmos o vínculo da policial, das polícias com a comunidade, professor. Veja bem, na década que o PT administrou o país cresceu muito, não foi? A economia cresceu estupendamente, maravilhosamente. No entanto, a violência cresceu junto. Então, não é só a questão de violência, não é questão de pobreza, não. Não tem uma relação direta com pobreza. Tem relação direta com pobreza de espírito, com falta de respeito, com falta de interação entre as autoridades. E para que a autoridade seja respeitada, ela precisa respeitar. Né? Então eu vejo, eu trabalho nessa área e constato, infelizmente, a violência resultante da atividade policial. Né? Quando a gente conversa com os policiais, ele diz, mas doutor, a gente também sai de manhã de casa sem saber se volta. O malandro não respeita a gente passa como inimigos e tal. Então, o que se vai fazer? É uma verdadeira guerra. Nós temos, então, viu, deputado Lima? Nós temos, então, que trazer essa questão para o município. Tá? Segurança pública começa no bairro, começa lá nos bairros e na zona rural dos municípios, até chegar na Polícia Federal. Tá certo? A Zenaide já apresentou também aí a lembrança, né? Escreveu que, ao discutir essa questão de segurança, não se esquecer desse problema sério que é a violência contra a mulher. Eu acho que a polícia comunitária pode ajudar, inclusive nisso, no sentido de que vai estar convivendo e há uma série de ações de diálogo, e eu acho que esse diálogo pode fazer um trabalho educativo, preventivo com relação à violência doméstica, que às vezes não é externa, mas que é um problema ainda muito sério, né? Você sabe disso. Sim, eu sei. Se você quer complementar mais alguma coisa sobre essa questão de segurança, para a gente depois passar da questão da terra? Em relação, só para finalizar, em relação à violência doméstica, em homenagem à Zenaide, companheira Zenaide, veja bem, a violência doméstica já foi muito pior, Ave Maria, foi horroroso, quando você não tinha instrumentos públicos, né, para acolher a denúncia, né, da mulher violentada, certo? Então, veja, hoje nós já temos, mas em cidades pequenas não tem delegacia especializada, certo? Eu advogo a ideia de que nós não precisamos de delegacias especializadas para idosos, para deficientes, para criança e adolescente, para mulheres, etc. Nós precisamos de uma delegacia que seja cidadã e que atenda a todos, que faça um trabalho integrado de todos os crimes que ocorram. E nessa questão da violência da mulher, que ela ocorre em todos os estratos da sociedade, não é só entre os pobres, pelo contrário, né, entre os ricos ela
ela é mais, vamos dizer assim, abafada, né? Mais relevada. Entre os pobres ela é escandalizada, não é? Então, veja, nós precisamos, professor, as prefeituras precisam organizar, talvez aí com os agentes comunitários, algo assim, em que você tem mais ou menos um mapa de onde está ocorrendo a violência contra a mulher, porque ela é contínua. É uma coisa que acontece direto, né? Sempre vai acontecendo. Você sabe, determinada rua, você sabe um casal que briga e que o marido dá na mulher, ou a mulher dá no marido, que a violência também, às vezes, é de mão dupla, né? Então, você sabe. Então, a prefeitura precisa ter essas informações, professor. Nós precisamos ter essas informações, aonde existem os focos, para que a gente chegue junto, para prevenir isso aí, através aí da ação comunitária da polícia. Eu tenho muitas ideias, assim, mas a minha mulher diz aqui para mim, olha, você tem ideia demais, mas não consegue realizar, porque nunca tem condição de realizar. Realmente. Não, mas nós lá, a nossa administração, se o povo garantir, né? A gente fala aqui com a vontade é o que não falta, mas o povo é que é o soberano, é que decide. Podemos ir para a atividade fiscal. A essas ideias. Eu, aliás, quero dizer aí para o Lauro, Ramiro, Antônio Gonçalo, nosso pré-candidato a vereador, é bom, vocês fazem muito corpo a corpo, de conversa com as pessoas, nas suas comunidades, nos setores sociais a que vocês estão mais ligados. É bom ir vendo como é que o povo fala de segurança, mas começar a interagir. Por exemplo, será que todo mundo já sabe que já tem a lei da Guarda Municipal e que está precisando fazer o concurso, e que passou o tempo e a coisa não foi feita? Eu acho que é esse tipo de coisa, até para a gente ir vendo a percepção das pessoas, para a gente ir colhendo sugestões também que podem enriquecer as ideias que a gente quer implementar. Mas aqui, antes da gente passar para o último tema, quero registrar aqui a Imaculada, o Luciano, a Ama, o professor Júnior entrou aí também, e temos aqui duas entidades que está o nome da empresa, RR Turismo e Pina Contabilidade. Então, Josmar, você teve uma rica experiência. Ana, não apareceu como Ana Ribeiro, né? Você, Ana, se você fique bem, seja bem-vinda, também nossa candidata a pré-candidata, a Ana Ribeiro. O Josmar, você teve experiência como diretor presidente do INTEP, fez inclusive algumas ações lá em União. Como é que você também é uma área que antes ainda é o INCRA como órgão federal e o INTEP como órgão estadual, não digo da política agrícola. Que a política agrícola, eu defendo claramente que, assim como tem funcionado, tem sido positiva a experiência na educação, na saúde e na assistência social, dessa colaboração, o governo federal, mas definindo programas e garantindo recursos, e o governo estadual e o governo municipal fazendo a divisão de trabalho, quem cuida de certo setor, certo nível de educação, certo nível de saúde, certo nível da assistência social. Eu acho que na política agrícola isso é preciso. Estamos atrasados. Acho que a nossa agricultura, sobretudo a agricultura familiar, vai dar quando a gente tiver, assim como tem o Fundeb, como tem o SUS, como tem o SUAS, a gente tiver um sistema nacional que já existe, até no papel, em leis, algumas coisas, mas funcionando. Mas aí tem a questão, um componente específico do desenvolvimento rural, a questão da terra e da questão de segurança, em certo sentido, da propriedade, etc. Vamos conversar um pouquinho aí nesses últimos minutos que a gente tem, sobre olha, entrou ali o nosso grande amigo, o professor Sebastião. Seja bem-vindo. Bem-vindo, Sebastião. Sebastião e a Laiana Cardoso também. Mas é você com a palavra, Dona. Certo.
Professor, nós só temos 15 minutos e ainda tinha um tema que é muito importante para os municípios, que é a atividade fiscal, né, dos municípios. A questão dos tributos dos municípios. Sinta à vontade para você explorando por onde você achar melhor. Muito relegada. Nós temos hoje, inclusive, um programa no estado do Maranhão, o Ministério Público. Olha, o Ministério Público tem nada a ver com tributo, com cobrança de tributo, com constituição de impostos, essa coisa. Mas a situação é tão calamitosa relativamente aos tributos municipais, a arrecadação desses tributos, a constituição e a arrecadação desses tributos, que o Ministério Público se viu obrigado, e eu sou coordenador desse programa estadual lá no Maranhão, se viu obrigado a instituir um programa para auxiliar as prefeituras a organizarem os seus departamentos, as suas secretarias de tributação. Né? Você veja, nós fizemos um levantamento do estado todinho do Maranhão e a situação é calamitosa. A relação entre os tributos próprios e os repasses constitucionais é assim de 2%, 3%, no máximo, o município mais organizado, 17%. No caso São Luís, Imperatriz e Timon. Então, veja, a questão dos municípios. Eu vejo que União tem uma boa arrecadação por exemplo, de ISS, que é relativo, eu imagino, não tenho aqui a planilha da arrecadação, mas eu imagino que seja muito ajudado pela Convap. Eu acho que a Convap contrata muitas empresas terceirizadas, e isso gera ISS. Nós precisamos verificar, a prefeitura não sei se faz isso, eu acho que não faz, né? Se fizer, me perdoe, mas enfim, verificar realmente se esse repasse, se esse lançamento, o nível de lançamento é efetivamente aquilo que é devido. Por exemplo, nós temos o ISS relativo, por exemplo, à Convap, que é a maior empresa, que divide-se em 3 municípios, né? Teresina, União, eu acho que Zé de Freitas, um pouco Zé de Freitas. Já que não podemos tratar, o tempo está esgotado, eu deixo só levanto só essa bola aí para que na próxima vez que a gente possa conversar sobre isso, a gente fale com mais vagar. E agradeço a todos que estão nos ouvindo e peço, então, apresento, né, mais uma vez, repito o meu apoio ao professor Antônio José Medeiro nessa sua caminhada de pré-candidato a prefeito de União, e espero que tenha sucesso para a gente poder colocar em prática aquilo que a gente ajudar a colocar em prática aquilo que a gente pensa a respeito da administração municipal. Muito obrigado. Tá, pois uma boa noite para todos nós e até a nossa próxima live, que deverá ser na próxima segunda-feira. Depois nós vamos divulgar aí, tem algumas propostas, nós vamos divulgar oportunamente, mas não faltará oportunidades, para a gente continuar debatendo